Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 32º módulo, o último módulo do nosso curso, e vamos falar sobre escatologia. E dentro desse 32º módulo, vamos ter três divisões. Na primeira divisão, vamos falar sobre a escatologia inaugurada. Na segunda divisão, a escatologia futurista, e na terceira divisão, a escatologia coletiva. E dentro aí da escatologia inaugurada, que vai ser a nossa primeira aula, vamos ter 5 aulas dentro dela, onde será falado sobre a introdução da escatologia, a perspectiva, da escatologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o sentido da história, o reino de Deus, a natureza da escatologia no Novo Testamento. Então serão aí 5 aulas em que iremos falar sobre a importância da escatologia. Espero que nessa aula você possa aí ter uma compreensão. Havendo dúvidas, pode perguntar, estou à disposição. E a nossa primeira aula, que é um curso aí básico de teologia, vamos começar com a aula introdutória, tá? O que é escatologia e qual é a sua utilidade? A etimologia, tá? O termo escatologia, ela vem da palavra grego extaxo, que significa últimos extremos, confins. Portanto, escatologia significa o estudo das últimas coisas ou os últimos eventos, e com isso, então, refere-se aos eventos futuros que estão ligados aí à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a abrangência do livro, Qual é a parte da palavra de Deus que é abordado dentro da escatologia? Aliás, toda a Bíblia, este não é um assunto exclusivo da Bíblia, não. É um assunto que vai abranger toda a Bíblia. Alguns livros das Escrituras, uns têm as informações escatológicas, como o livro de Daniel, outros têm algumas informações. O cristão, ele vê a história de forma linear. E ela teve um princípio e está caminhando de fato em direção a um grande propósito específico e que está ligado à esperança, à vinda de Jesus. Dentro dessa abrangência, a própria definição bíblica da fé, ela está ligada àquilo que é escatológico. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai falar: ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos de que se veem. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nesse sentido, então, a perspectiva escatológica, ela é uma característica de toda a proclamação cristã, e sim, de cada existência cristã e de toda a manifestação da igreja. Vamos ver então a esperança cristã presente desde Adão e Eva até o Apocalipse. Mas em Gênesis 3,15 vai começar o prenúncio dessa profecia, quando Deus vai sentenciar o homem, sentenciar a mulher e sentenciar a serpente. E quando ele chega para sentenciar o homem, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus já estava deixando claro como que seria o fim dessa história, ou como que iria acontecer. A mulher ia gerar um descendente, alguém que fosse capaz de esmagar a cabeça da serpente, mas também mostrando que esse alguém, além de ser capaz de esmagar a cabeça da serpente, também passaria por um momento de ferida, que foi o caso em que Jesus foi crucificado, tendo então a esperança futura de dias melhores, que já está presente, e logo isso vai acontecer. Porém, quando o pecado entrou ao mundo, ele corrompeu toda a criação, e tudo aquilo que Deus fizera, e graciosamente Deus vem e fornece aquilo que nós chamamos de redenção em Cristo Jesus. E muitos vão associar então a escatologia como se fosse apenas um livro. Bom, Apocalipse
né? E se esquecem de todo o restante da profecia do sermão profético de Jesus, né? E muitos outros trechos bíblicos que vão coligando, né, com toda a Bíblia e dando uma ênfase clara, objetiva e um propósito maior. Dentro desse propósito, então, a escatologia ela tem sido como motivo de intensas discussões, né, nas academias e no meio evangélico, né, ao ponto de muitas das vezes criar até inimizades e rixas entre os irmãos. Obviamente, este nunca foi e nunca é o propósito de Deus, né, no que diz respeito à escatologia. Deus, ele trouxe esse entendimento a nós para que cada um pudesse, né, compartilhar um pouco desse conhecimento e esse conhecimento chegar ao coração aí das pessoas. Logo, é possível vermos então o propósito, um bom propósito para tudo isso. Ou devemos enquadrá-las como uma discussão? Claro que não. Bom, para sondar, né, essa questão, levanta-se a seguinte pergunta: por que foi escrito tanto sobre os acontecimentos futuros no Antigo e no Novo Testamento? Por que Deus permitiu que um livro inteiro fosse escrito de forma exaustivamente falando sobre esse assunto? Por que com tantos detalhes? Por que é tão difícil, ou por que é tão difícil de entender em muitas das suas questões em que é falado? Bom, para fortalecer a esperança e consolar o povo, né, que no presente teria que suportar as diversas provações e as dificuldades e as aflições que viriam. Esse é um dos porquês, tá? Para promover e incentivar a reflexão do eterno, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo, para também sabermos lidar sabiamente com as diferenças entre as posições e nós, né, nos apegamos e nos unimos, né, firmemente naquilo que é essencial e naquilo que é evidente. 1 Tessalonicenses 4:18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Pedro 1,6, nisto exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados, né, por várias privações, como também 2 Coríntios 4, 17 ao 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Colossenses 3, do 1 ao 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto e não as que são da terra. E Romanos capítulo 8, 18, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória, né, a que há de ser revelado a nós. Então nós temos todo um contexto, né, e a palavra ela vem como acalentando o nosso coração, nos orientando, nos ajudando a se comportar de acordo com as escrituras. O ser humano ele precisa ser alimentado, né, com a verdade, esperança, para que ele possa continuar vivendo no presente com uma vida de qualidade e uma vida de intimidade com Deus. Aqueles que perderam a esperança de dias melhores acabam caindo no desespero e não possuem mais vontade até mesmo para viver e acabam cometendo várias outras atrocidades. Os incrédulos são impulsionados por esperanças temporárias e imutáveis, enquanto o crente ele é fortalecido por uma esperança que é eterna e é imutável, como Provérbios 10, 28, a esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Morrendo o homem perverso, morre a esperança. E a esperança da iniquidade se desvanece. Provérbios 11, 7. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Salmo 62, do 5 ao 6. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Romanos 15, 13. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder
do Espírito Santo. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outro, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. E Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 25, fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então nós temos dentro desse contexto todo, né, a palavra de Deus conduzindo o nosso coração, a palavra de Deus fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, dando-nos esperança. Então a nossa aula introdutória, ela vai trazer para você que a escatologia, ela é a esperança daquele que espera em Cristo. E vamos tratar, né, sobre os módulos, né? O primeiro módulo é a escatologia inaugurada, o segundo módulo, a escatologia futurista ou futura individual, e o terceiro módulo é a escatologia futura coletiva. E dentro desses módulos, tá? A escatologia inaugurada, ela é uma referência aos eventos que já se cumpriram na primeira vinda de Cristo, ou que já começaram a se cumprir. Temos então assunto como a perspectiva escatológica do Antigo Testamento, a natureza da escatologia no Novo Testamento, o reino de Deus, a tensão entre o já e o ainda não, as alianças de Deus e os outros ainda não, as alianças de Deus e os outros, né? A escatologia futurista, né? Ou a escatologia futura, por sua vez, se refere aos acontecimentos que ainda não aconteceram, tanto aquelas que estão relacionadas, né, com cada indivíduo e com isso individual, como aqueles que estão relacionados também a um grupo específico de pessoas, e por isso ela vai ser conhecida como coletiva. Exemplos de escatologia futura individual: a morte física, a imortalidade, o estado intermediário. Exemplos de escatologia futura coletiva: os sinais do tempo, a segunda vinda, o período do tribunal, o Armagedon, o milênio, os novos céus e a nova terra, e os outros pontos importantes. Dentro desse estudo, então, a nossa primeira aula escatológica, ela encerra por aqui, né? Como foi falado, é uma aula introdutória. Dentro dessa aula introdutória, vamos então falar, né, na nossa segunda aula, na semana que vem, tá? Sobre a perspectiva escatológica, tá? Começando aqui, né, a falar sobre o desenvolvimento da escatologia. Espero, né, que dentro desse estudo nós possamos aí aprender e estudar minuciosamente as Escrituras, a palavra de Deus, de acordo com aquilo que nos é oferecido e nos é dado diante de Deus. Então, que o Espírito Santo lhe abençoe. Até a próxima aula nossa, né, falando sobre escatologia, que é a última aula, né, nosso último módulo do nosso curso de teologia. E se você tem interesse de aprender, né, esse curso está lá no YouTube, tá bom? E todas as aulas, desde o primeiro módulo até o 31º módulo, está tudo lá. Então que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Muito obrigado e até semana que vem, né, dando início então à nossa aula de escatologia em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe.